Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu já queria falar já há algum tempo, é um assunto que eu gosto muito e ainda está numa certa relevância por causa dos 50 anos da ida do homem à Lua. Tem gente que duvida, tem gente que acredita, mas eu ainda vou falar sobre isso aqui no canal, justamente mostrando, né, o porquê que o homem foi à Lua e mostrando, né, que algumas coisas que falam não é verdade, tá certo? Mas hoje não é o dia. Hoje nós vamos falar sobre como seria viver na Lua. Alguém aqui já teve esse sonho de morar na Lua, né, de sair desse planeta e morar na Lua? Eu já tive, várias vezes. E simplesmente também só de dar um passeio na Lua. Mas existem algumas dificuldades, existem algumas coisas que seriam bem diferentes da vida aqui na Terra. E um belo dia eu me peguei pensando nisso. Como seria viver na Lua? E vou trazer aqui para vocês essa minha visão de como seria viver na Lua, e alguns riscos, alguns potenciais é, coisas boas, alguns potenciais riscos e como seria realmente a vida de uma civilização nossa na Lua, tá certo? Então, se você tem essa curiosidade, fique no vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, agora aí, aperta aí, like, tá? Mas também deixe seu comentário, não esqueça de compartilhar esse vídeo, assine o canal, né? Aí embaixo, ó, assine o canal, tá? Também não deixe de apertar o sininho. É muita lembrança, muita coisa para lembrar, né? Eu sei, mas tudo bem. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos pro apresentação. Quem sabe aqui no meu canal, tá? Quem conhece, sabe que eu sempre trago uma apresentaçãozinha quando o assunto é bom, quando o assunto requer, tá certo? Vamos lá. Tá aí, ó, como seria viver na Lua? A Lua, esse nosso satélite natural, simplesmente viver na Lua seria um desafio, né, para dizer o mínimo, né, no mínimo seria um desafio. Um total de 12 pessoas até hoje, né, das missões Apollo, entre 69 e 72, passaram um total de 80 horas caminhando na superfície da Lua. Claro, obviamente, um dos desafios que eles teriam que trazer seria a própria comida, né, a própria água e o próprio oxigênio, o próprio ar para respirar. Então os engenheiros da NASA projetaram os veículos, projetaram as roupas, né, e agora, mas se você fosse um turista, né, se você fosse então uma pessoa que fosse comprar um terreno na Lua, ou seja, será que teria ar suficiente? Será que teria comida? Será que teria água, né, para passar, por exemplo, um mês lá? Ou então, se fosse um turistazinho, né, no bilhete de ida e volta, ou então chegar a realmente fazer uma colônia lunar. Então, quais seriam essas diferenças? Como seria viver, né, nesse nosso satélite em comparação à vida no nosso planeta? Então, vamos ver algumas coisinhas que eu coloquei, um total de 10. Primeiro, né, sem atmosfera, sem clima, sem água, sem vida. Né? Então, uma das diferenças mais óbvias, né, da Lua da Terra é que a Lua não tem atmosfera, ou tem aquela atmosferazinha muito, muito tênue, né, que quase as pessoas falam que não tem. Né? Então, isso significa que sem essa atmosfera nós não teríamos, primeiro, um céu azul. Tá? O céu da Lua seria sempre preto, né? Sem ar para respirar, sem clima e sem vida. Né? Então o ar para respirar realmente seria um grande problema. Então imagina vocês, simplesmente sair para dar uma volta. Né? Teria que ter um traje espacial pressurizado. Né? Quando vocês saíssem não haveriam árvores, não haveriam lagos, não haveriam grama, não haveria nada. Né? Apenas um deserto meio cinzento, né, com crateras, totalmente estéreo, né, e pedras e colinas ondulantes. Agora, andar também por aí seria um grande problema. Né? Por exemplo, andar perto do Polo Sul lunar seria uma escolha provável para uma base. Simplesmente porque que seria um pouco traiçoeiro por causa do Sol no horizonte. Sem a luz do Sol, né, dispersa, né, no caso da atmosfera, a pouca atmosfera da Lua, ajudaria para iluminar a paisagem. Mas qualquer outro ponto abaixo seria totalmente preto, né? Ou seja, sem iluminação. E sem iluminação,
alguns poderiam perceber, né, esse buraco, um buraco numa cratera, simplesmente, né, como crateras sem fim, imagina, sem fundo, né? E aventurar em crateras maiores seria ter que exigiria, né, no caso, bastante iluminação artificial. Agora, um outro problema seria, no caso, como produzir comida, né, sem água e sem oxigênio. Isso seria um problema. Mas o solo da Lua, ao mesmo tempo, ele é fértil. Tá? Ele tem uma boa fertilidade. Então, o grande problema, o grande empecilho seria encontrar água e produzir oxigênio. Tá? Então, no caso, já foi encontrado um pouco de gelo na Lua, né? Então isso aí já poderia ser uma fonte de água. Agora, o oxigênio, eu sugeriria, na minha sugestão humilde, seria tirar do próprio solo. Como, Tiago? Principalmente das pedras, tá? As pedras, elas são ricas em oxigênio, né? Por causa são silicatos. Esses silicatos são ricos em oxigênio. Então, se você arrumar uma forma de retirar esse silicato e transformar em oxigênio, seria bastante interessante. Tá? Aí você poderia fazer sim, né, uma comida, né, no caso, né, produzir comida, produzir outras coisas mais que você necessita, tá? Que o ser humano necessita para sobreviver. A própria gravidade, né? A própria gravidade da Lua. A gravidade da Lua, né, ela é 1/6 da Terra. Então, imagina, os próprios astronautas da Apollo, eles falavam que leva algum tempo para se acostumar. E eles mesmos desenvolvendo um método que é conhecido como pulo de coelho, né, de se movimentar eles se movimentam, né, no caso, aqueles pulinhos, né, que eles desenvolveram esse método porque ajuda a evitar que eles caíssem. Então, o próprio andar na Lua, um astronauta, o tal do Harrison Smith, ele comparou o seguinte, que seria como se fosse um grande trampolim. Então, um outro grande problema da gravidade seria o seguinte, que nossos músculos, nosso corpo, né, está adaptado a viver com a gravidade da Terra. Então, com uma gravidade muito menor, tá, nosso organismo ele iria perder massa muscular. Então, precisaríamos de exercícios constantes para, se um dia voltasse para o nosso planeta, não chegar aqui. Então, imagina, viver com nossa musculatura se acostumasse a 1/6 dessa gravidade. Seria um problema para retornar à Terra. Tá? Então, a gravidade seria um empecilho. E outra coisa, imagina, né, um jogo de futebol, a pessoa dá um chute na bola, a bola vai embora, né? Porque venceu a velocidade de escape. Não sei se daria, mas realmente a velocidade de escape da Lua, sem atmosfera e com a gravidade 1/6 da Terra, seria muito menor do que a gravidade da Terra, que é a velocidade de escape da Terra. Então seria um empecilho, tá? Outra, esse daqui seria interessante. O dia dura 2 semanas. Então imagina, a Lua leva aproximadamente 29,5 dias terrestres para girar. Isso significa que 2 semanas de luz do dia seguidos, né, e 2 semanas de escuridão para quase todos os lugares da Lua. Então imagina, pessoal, 2 semanas de dia claro, né, de céu claro, no caso, claro, para eles é escuro, mas a luz, né, batendo direto, né, no solo lunar, e 2 semanas de escuridão. Então, para evitar esse problema, uma base lunar, né, para ser mergulhada na escuridão a cada 14 dias, né, com temperaturas caindo, né, bastante, né, no caso, a temperatura poderia cair assim, para temperaturas bem baixas mesmo, né, no caso, poderemos ter temperaturas da base de 200, menos zero, ou até menos, né? Então, realmente complicado, tá? Então, você tem até temperaturas, né, em torno de menos 173 graus Celsius. Então, imagina, menos 73 graus Celsius ficar muito tempo sem receber luz solar. A temperatura do solo seria absurdo. Mas a temperatura que, por exemplo, se nós tivéssemos que sair sem roupa, a gente não sentiria a temperatura assim. Porque a temperatura que nós sentimos aqui na atmosfera da Terra, ela é dominada pela termodinâmica, e lá seria dominada pelo efeito radiativo, tá certo? Bom, então
uma base lunar provavelmente estaria localizada perto do Polo Sul, onde há locais, né, quase sempre estão ensolarados, mas as temperaturas permanecem mais moderadas, né? Só que aí tem um problema. Aí você passa o mês, né? O Sol ele aparece lá no horizonte, circula ao seu redor durante sua estada de um mês. E você provavelmente ainda usaria um relógio de 24 horas do tempo da Terra para manter o seu ritmo circadiano saudável. Então seria um problema, né, se você construir bases em qualquer lugar com dias durando 2 semanas e noites também de 2 semanas, né, seria complicado, né? Então você teria que nosso relógio biológico ou se adaptaria de uma forma ruim, né? Porque realmente, imagina você ficar acordado uma semana sem conseguir dormir, não ia ficar legal. Duas, então ferrou, né? O nosso organismo não aguenta. Então seria um empecilho. Agora, faixa de temperatura diurna noturna é de mais de 232 graus Celsius. Exatamente, pessoal. Como a superfície, né, lunar ela é relativamente escura, tá? Ela tem um albedo, ou seja, uma reflexividade, tá? Algo parecido com a do oceano. Mas como não há nuvens, o clima para esfriar a superfície, né, as temperaturas diurnas elas sobem bastante, tá? Então essa temperatura diurna, né, no caso, ela ficaria algo em torno de 120 graus Celsius. Então imagina, né, daria para fritar um ovo, né, nessa rocha, né? E no caso, as missões, agora essas missões que foram planejadas, no caso das Apolos, elas foram planejadas para que o Sol não ficasse muito alto no céu, para limitar, né, o calor absorvido pelos astronautas, né, e também no módulo lunar. Então, por exemplo, a inclinação do Sol foi de apenas 15 graus, né, no início da manhã lunar, de modo que as temperaturas da superfície diurnas elas foram bastante reduzidas. Tá? Então, por quê? Porque a insolação depende tanto do tempo de exposição quanto a inclinação dos raios, e além da densidade do fluxo. E como a densidade do fluxo ela não poderia ser diminuída pela extinção da atmosfera, então nós teríamos sim que usar o fator de inclinação, tá certo? O fator de inclinação solar. Agora, tão perigosa também é a queda das temperaturas lunares, para algo em torno de menos 120, menos 133, né, graus Celsius de temperatura durante a noite, né, daquelas 2 semanas lunares. Essa é provavelmente a faixa de temperatura muito grande para os seres humanos enfrentarem, né, de aquecimento e resfriamento. Então, teriam que ser construídos alguns prédios especiais, né, justamente para suportar essa variação de temperatura, tá? Que, em parte, porque justamente, né, prédio, né, e algumas roupas especiais também, o que em parte porque muitos acreditam que um local pouco iluminado perto do Polo Sul seria o melhor lugar para uma base permanente. Então, por exemplo, temperaturas no Polo Sul, em cumes e crateras assim, relacionadas perto iluminadas pelo Sol, elas seriam assim, paravam em torno de 0 graus Celsius, tá? E o Sol brilha por mais de 90% do ano. Então, seria sim um bom lugar, seria bastante iluminado, né, pelo menos para os padrões lunares, então teriam temperaturas mais amenas, suportáveis pelo ser humano, tá certo? Agora, outra coisa que seria bastante diferente. O céu lunar é sempre preto, quase sem estrelas diurnas. Então, sem atmosfera, né, o céu será sempre preto, porque o nosso céu é azul por causa da atmosfera. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas quando o Sol estiver brilhando, mas quando o Sol brilha na superfície, a Lua produz, né, uma boa, considerável reflexão, apesar de ser pouco reflexivo, né, não ter uma taxa de reflexividade muito alta, mas para os padrões de ser humano, mas para os padrões de reflexão sem atmosfera, sem atenuação, ela tem um padrão considerável. E isso, praticamente todas as estrelas, exceto as mais brilhantes, não seriam visíveis durante o dia, principalmente pelo Sol brilhar, a Lua brilhar e a Terra também vai brilhar. Tá? Então, uma das coisas que eu vou adiantar é que as pessoas falam das fotos, né? Cadê as estrelas na foto dos astronautas?
é justamente isso, a luz. Se você, né, se você chegar num grande centro urbano, for fotografar as estrelas, tá? Então simplesmente o que vai acontecer? Você vai fotografar muito menos estrelas do que tivesse num campo com pouca iluminação. Tá? Então essa seria uma grande diferença. Agora, quando você tem a noite, na parte onde não é iluminada, né, quando a Lua perderia a sua iluminação, as estrelas seriam espetaculares. Né? Então, há uma suspeita de que no Polo Sul, muitas outras estrelas seriam visíveis, já que a paisagem seria apenas fracamente iluminada pelo Sol. Né? E os olhos se adaptariam ao brilho, no caso do crepúsculo na Lua. Então, por exemplo, uma base lá na Lua ajudaria a gente até que simplesmente conseguisse, né, descobrir novas estrelas, justamente pela ocultação, né, que faz vista da Terra. Mas os satélites, né, já acabou com essa ocultação e descobrimos várias outras estrelas por causa dos satélites. A visão da Terra seria incrível. Então, pessoal, como a Terra é aproximadamente 3,7 vezes maior do que a Lua, cobre mais de 15 vezes o céu, né, do que a Lua cobre, no caso, em relação à Terra. Isso combina com o fato da Terra que ainda é colorida, né? Então tornaria uma visão espetacular. Uma pessoa com visão razoavelmente boa seria capaz de identificar até os continentes na Terra. Né? E você pode ter assim uma boa ideia da diferença entre, por exemplo, aquela diferença bem dramática entre a aparência, né, da Terra e da Lua, né, no caso dessa imagem aqui que foi tirada, né, de um satélite, tá certo? Então é uma coisa que assim, a aparência da Terra, no caso, se elevando acima do limbo, né, da Lua, enquanto no caso a pessoa estaria, um astronauta ou alguém que estivesse na Lua, teria assim uma visão que mudaria, né, do branco para o preto, para capturar algo bem colorido. Seria algo espetacular de se ver. Tá? Então, na teoria é o seguinte, além disso, como a Terra gira em torno de 24 horas, você veria lados diferentes da Terra, em vez de apenas um dos lados da Lua. Né? Estamos limitados aqui na Terra, nós não conseguimos ver todas. Então haveria fases de iluminação ao longo do mês, assim como vemos na Lua, mas seriam invertidas. Né? Então imagina, né, no caso, aqui na Lua, a gente teria também a visão do eclipse. Né? Imagina o eclipse. Então, por exemplo, imagina uma fase de terra cheia, né? Não de lua cheia, de terra cheia, que ocorreria durante a lua nova. E na Terra, né, enquanto a fase nova Terra, né, da lua ocorreria durante a lua cheia. Então o que acontece, meus amigos? Aqui na Terra, além disso, quando há um eclipse lunar na Terra, haveria um eclipse solar na Lua. Olha que interessante. E quando há um eclipse solar na Terra, haveria um eclipse da Terra, né, eclipse terral, né, entre aspas, né, na Lua, né, com sombra projetada na Lua, caindo sobre uma porção da Terra. Então isso aqui seria uma concepção artística, né, de alguém observando um eclipse, né, da Terra, né, com a sombra da Lua projetada. Tá certo? Então isso aí seria realmente algo espetacular de se ver. A Terra está sempre na mesma parte do céu lunar. Então, como o mesmo lado da Lua está sempre voltado para a Terra, a própria posição da Terra em relação ao céu lunar permaneceria quase sempre na mesma posição, né? Então, conforme visto da superfície da Lua. Então, por exemplo, dessa maneira, então todos nós poderíamos ver o que? Se você estivesse perto do Polo Sul da Lua, onde locais perto do Polo Sul são permanentemente relativamente frios, a Terra ficaria bem suspensa logo acima do horizonte de um ponto. Então, enquanto o Sol lentamente percorreria o horizonte ao longo de um mês, isso tornaria a experiência toda da visualização da Terra ainda mais impressionante. Então, isso aí também seria uma das coisas que seria bem legal de observar da Lua. Mas, como dizia, né, Joseph Klimber, né, né, nem tudo são flores, né? Então, tá aí, ó, os meteoroides. Isso seria um problema, porque a Lua ela é constantemente
bombardeada por pequenos, né, micrometeoroides. Lembrando que existe a diferença entre meteoroides, meteorito, né, e meteoro. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, dei uma olhada. Tá? Então, raramente, né, uma grande superfície, né, por exemplo, na Terra, pode ser vista da Lua, né, quando atinge um meteoroide atinge a Lua. Né? Então, por exemplo, essa foto aqui ela foi capturada, né, no dia 20 de janeiro de 2019 por um astrofotógrafo. Inclusive, tá, por exemplo, durante o penúltimo eclipse lunar, logo no eclipse teve um ponto branco aparecendo na Lua, que foi também um impacto, né, de um meteoroide. Tá? Então, agora, sem uma atmosfera para desacelerar, né, esses meteoroides e queimá-los, né, todos, né, ao menos os maiores deles, eles atingiriam a superfície da Lua com uma velocidade surpreendentemente alta. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício mental, para efeito de comparação. Né? É uma bala disparada por um fuzil de calibre 30, né, por ponto 30 no caso, viajaria a quase 200 km por hora. Quando saísse, né, lá da ponta da arma, né, do cano da arma. Agora, imagine um pequeno meteoroide viajando a 45 mil a 190 mil milhas por hora, né, que é mais ou menos medido. Então, um meteoro um tamanho assim pequeno, né, do mesmo tamanho da bala, viajasse em torno a 100 milhas por hora, atingiria um traje espacial com a energia de 90 balas, né, do rifle, né, que foi disparado a queima-roupa. Então toda essa energia seria concentrada em um ponto, né, tão pequeno, né, quanto o ponto da bala. Isso seria um problema. Né? Então teria que ter um colete, né, Kevlar, né, bem forte. Mas só que, felizmente, né, a probabilidade de você ser atingido por um meteoroide desse tamanho é extremamente baixa. Mas claro que essa possibilidade estaria, né, sempre lá, né, latente. Então imagina você sair para dar uma volta na sua base lunar, no seu quintal lunar, e ser atingido por um meteoroide perdido. Né? Pelo menos não vai ser uma bala perdida, mas vai ser sempre um grande problema. Então todas as pessoas, né, que querem andar na Lua, elas têm que usar também uma proteção, né, contra esses micro meteoroides. Tá? Então aqueles bem pequenos a gente ainda consegue segurar. Agora se for um pouco maior vai dar problema. Tá certo? Mas ainda bem que é uma probabilidade muito, muito pequena. Tá? E um outro fator que seria interessante, né, a poeira lunar ela é fedorenta e bagunçada, bem fedorenta mesmo, porque segundo falam os astronautas. Né? Então, os astronautas, por exemplo, da Lua, da Apollo, descobriram que o solo lunar tendia a se apegar a tudo. Né? Então, e tinha um odor parecido com pólvora ou areia molhada. É muito fino e abrasivo, né? Com pequenos pedaços de caco de vidro. Provavelmente, né, ele apresentaria um risco a longo prazo para a saúde dos prédios, né, e de veículos, né, de uma base lunar. E muito esforço seria necessário para limpá-los dos trajes espaciais e equipamentos trazidos para fora, né, e também filtrando, né, parte do ar. Então você pode ter certeza do seguinte, né, que bom, primeiro esse pedaço aí dessa poeira lunar que dentro de um frasco foi dado por Neil Armstrong, né, a uma mulher. Então eu imagino, né, essa mulher ganhou um pedaço da Lua. Né? Esse cara aí foi meu ídolo. Porque eu me lembro de uma vez com uma mulher que eu estava saindo, eu ia muito a Macaé quando eu trabalhava com a indústria do petróleo, e eu estava lá fazendo uns projetos, gerenciando lá uma empresa. Aconteceu o seguinte, ela chegou para mim e falou assim, poxa, eu quero uma coisa de Macaé, você traz uma coisa de Macaé para mim? Eu falei, poxa, de Macaé? O que eu vou trazer de Macaé? Ela disse, uma lembrança. Eu falei, pô, Macaé não tinha nada, né? Vou trazer lembrança de Macaé? Aí, realmente, eu trouxe uma lembrança para ela de Macaé. Eu trouxe um pouco de petróleo. Aquilo ali, com certeza, era feito em Macaé, nascido em Macaé, né? Então é de Macaé. Eu trouxe petróleo. Macaé aqui no Rio de Janeiro, né? Que é considerada a capital nacional do petróleo. E só que o cara ganhou, né? Ele levou solo lunar, né? Ele ganhou de mim. Então eu tenho certeza, né, que claro, né, alguns outros aspectos,
ainda incomum de viver na Lua, eu não consegui pensar ainda, mas esses 10 aí foram realmente algo que afetaria bastante a rotina, né, da vida das pessoas e formaria assim uma forma muito difícil, um esforço seria muito grande, né, um gasto em atividades necessárias para sustentar a própria vida, né, no caso alimento, teria que fazer reciclagem de água, que não seria algo fácil obter água, né, a própria eliminação de resíduos, né, como eu falei, geração de oxigênio, remoção de excesso de dióxido de carbono, né? Não ser, aí não seria pelo aquecimento lunar, né? Não, mas seria pelo próprio módulo onde vocês estivessem, né? Para o próprio gás carbônico não ficar asfixiante. Né? Então, e a própria coisa também teria que ter armazenamento de energia. Então, na Lua, por exemplo, a energia nuclear seria muito bem-vinda. Né? Apesar da solar funcionar bem até, mas a nuclear seria muito bem-vinda. Tá certo? Então, assumimos o seguinte, que apesar de nossa vontade de querer viver na Lua, né, ela é uma coisa que não seria tão fácil. Ela é uma coisa que não seria tão óbvia, não seria tão elementar de se fazer. Teria que ter uma engenharia muito bem feita, teria que ter muita vontade de fazer e simplesmente querer. Tá? Bom, pessoal, é isso aí que eu queria falar com vocês hoje. Siga aqui nas redes sociais, Twitter tá tendo uma treta lá. E aqui no Instagram sempre posto alguma coisa nova. E é isso aí que eu agradeço a vocês pela presença no vídeo. Né? E é isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui falando que justamente, né, a Lua, a conquista da Lua, ela foi um grande passo, né, realmente para a humanidade, né, um pequeno passo para o homem, né, fazendo a inversão da frase de Neil Armstrong. Vou falar ainda aqui no canal sobre a ida do homem à Lua e vou falar que realmente é possível, tá? É possível e sim, nós fomos. Tá certo? Bom, é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por estar no vídeo. Obrigado aí. Não esqueça de curtir o canal. Não esqueça de simplesmente compartilhar o vídeo. Deixe seu recadinho. Larga o dedo no like aí se gostou do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.